Olá, eu sou Augusto Neiva, professor de Química dos Materiais aplicadas à Engenharia Civil e Ambiental, que é um curso oferecido para essas duas engenharias, mas também para os alunos de Design Polifal. Somos 3 professores, eu, o professor Antônio Carlos Vieira Coelho e o professor Fernando Landgraf. Nós 3 somos do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais. Então eu vou começar falando um pouquinho de armadura de concreto. Todas as estruturas de concreto têm uma armadura, por isso são chamadas de concreto armado. Entretanto, eu vou mostrar um filme de uma dessas estruturas. O que aconteceu? A armadura de concreto sofreu corrosão e o concreto se desprendeu. Poderia ter sido mais grave, às vezes um prédio cai por causa disso. Então a gente precisa entender por que isso acontece. Na verdade, primeiro a gente precisa entender por que o ferro normalmente não sofre corrosão dentro do concreto e depois por que às vezes ele sofre corrosão. Essa é uma das experiências práticas que a disciplina apresenta. Temos mais 2, entalpia de hidratação de gesso e potencial redox de solos. Vamos falar brevemente sobre o motivo para elas. Nós temos aqui um solo contaminado com cobre. Cobre não é tão grave quanto chumbo ou mercúrio, mas também é uma contaminação grave. E um engenheiro ambiental ou um engenheiro civil vai querer saber como se livrar disso. Para isso, uma primeira informação que a gente tem que saber é o seguinte: se chover, o que acontece com esse cobre? Ele vai ser dissolvido pela água de chuva e vai ser arrastado, seja para dentro do solo, seja na superfície? Ou o cobre vai ficar parado aí com uma forma química não solúvel? Isso vai depender do potencial redox e do pH dos solos. pH vocês conhecem, mas potencial redox provavelmente vocês não conhecem, então esse é um dos nossos objetos de estudo. O outro assunto, hidratação de gesso. Nossa preocupação é a reação exotérmica. E a reação exotérmica que acontece no gesso acontece também para produtos cimentícios. É um pouquinho mais complexo para os produtos cimentícios, mas também é uma reação exotérmica. E quando a estrutura de concreto é muito grande, o calor gerado eleva essa temperatura e, se elevar demais, pode causar trincas. Por isso mesmo, para grandes estruturas, muitas vezes se utiliza gelo ao invés de água. Então, é necessário que se saiba de que maneira essa reação ocorre e quanto que ela ocorre para saber se tem que botar gelo, quanto gelo. Vai depender do tamanho da estrutura, do tipo de cimento, etc. Temos então essas 3 experiências e nas aulas teóricas nós estudamos assuntos que têm a ver com elas. Entalpia, primeira lei da termodinâmica. Potencial redox e corrosão, eletroquímica. Para essas aulas teóricas, nós temos 9 videoaulas como material didático e 3 apresentações em PDF que correspondem a essas 9 videoaulas. É sobre elas que eu vou falar. Para os laboratórios, nós temos materiais em vários formatos e vocês vão ver isso ao longo do curso. A primeira videoaula é sobre a primeira lei da termodinâmica. É uma lei muito simples. ΔU igual a W mais Q. Certo? U, o que é? Energia interna. Então, a variação de energia interna, que é uma propriedade de estado, a gente vai ver o que é isso, é igual ao trabalho mais o calor. Em particular, a gente está interessado na situação de pressão constante, na qual este calor vai ser igual a ΔH, variação de entalpia. E o nosso experimento com gesso tem a ver com isso. O gesso se aquece, depois ele se resfria, porque o sistema não é adiabático. E com base nessa curva nós vamos fazer cálculos que têm a ver com essa equação.
Temos mais 5 vídeos relacionados a equilíbrio eletroquímico. No primeiro vídeo a gente discute o que é potencial de equilíbrio, ou seja, acontece no equilíbrio uma diferença de potencial entre uma solução e um metal condutor. Damos aqui um exemplo, dentre milhões de exemplos possíveis, de um tubo de aço enterrado. Ele poderia sofrer corrosão. Para não sofrer corrosão, coloca-se um anodo ativo. Então, a gente tem que entender os potenciais diversos que acontecem nesse sistema. A única equação deste módulo é a equação de Nernst, que diz quanto é o potencial de equilíbrio em função de diversas variáveis e em função de um potencial de equilíbrio padrão. Nós aplicamos essa equação de Nernst para calcular a força eletromotriz, por exemplo, de uma pilha, mas poderia ser de um sistema de corrosão ou outras coisas. Depois nós vamos estudar o efeito do pH neste equilíbrio, aplicando novamente a equação de Nernst. E aqui eu trago um exemplo de um diagrama pH versus potencial, no qual nós temos água de chuva, ou seja, uma água ácida, águas profundas, que são mais básicas, e águas de superfície, que são igualmente básicas, mas têm um potencial de oxidação mais alto. Um outro exemplo é também esse diagrama pH potencial para cobre. Nós temos aqui diversas formas de cobre, íon de cobre sólido, hidróxidos também sólidos. E um solo que seja contaminado com cobre vai ter este cobre nessas diferentes formas, dependendo do pH e do potencial. Temos mais 3 videoaulas sobre cinética eletroquímica. Novamente nós temos apenas uma equação, essas duas equações são iguais na verdade, na qual o potencial é função da densidade de corrente, no fundo da velocidade da reação. Tá certo? Esse é um tema que a gente aborda de maneira um pouco mais breve, mas que tem importância para corrosão, tem importância para pilhas, para reações, para solos, etc. Aqui um exemplo, nós temos uma pilha, corrente, potencial, e este retângulo aqui representa a potência da pilha. E esta potência vai depender da carga. Então nós temos aqui a evolução da carga, calculada de acordo com aquelas duas equações. Isso vale para a pilha, mas vai valer também para outras coisas. Muito obrigado, bem-vindos.